Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que o Senhor possa acompanhar vocês a cada manhã, a cada novo dia, e que sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando bastante forças nesses momentos em que nós temos grandes conflitos. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 21 de setembro, a lição 12, ela tem como título O Milagre do Purim. A lição de hoje está baseada no livro de Esther, capítulo 9, do versículos 1 a 12, onde aqui nós temos o resultado da intervenção da rainha Esther, uma judia, que ela já tinha sido condecorada como rainha, e que ela intercede em favor dos judeus, porque o rei Assuero havia decretado uma lei para extermínio dos judeus. E o que nós vemos na lição de hoje é que Deus se utiliza das coisas mais simples, das coisas comuns, em situações inusitadas, em circunstâncias assim, extraordinárias, como foi o caso de Esther, que foi uma delas, que mesmo sendo uma judia, que ela nunca imaginaria que ela se tornaria uma rainha da Pérsia, e que ela foi criada ali pelo seu pai adotivo chamado Mordecai, que ele auxiliava ela sempre nas decisões, e ele a educou nos princípios divinos para um bem maior, mas que ali houve uma atuação de Deus enormemente, para que ela ocupasse aquele cargo. E o povo de Israel que ficou ali na Pérsia, eles eram muito fiéis a Deus, e isto foi muito importante para a intervenção do Criador nas dificuldades, de ele cumprir os seus propósitos. E vejam, o inimigo, através do primeiro-ministro chamado Amã, ali na Pérsia, queria destruir o povo de Deus, e ele faz um decreto, aprovado pelo rei, que ele exterminaria os judeus. E o rei aprova, o rei Assuero aprovou isto, mas tem um agravante, porque todo decreto determinado pelo rei na Pérsia não se poderia revogar, nem o próprio rei poderia revogar. E como a rainha convenceu o rei que ele fizesse um novo decreto, para que os judeus não fossem exterminados, ele faz um segundo decreto, uma nova lei, permitindo que os judeus se defendessem dos ataques, daquelas províncias, para que eles não fossem exterminados. E vejam, que os judeus estavam num país estrangeiro, e eles acabaram vencendo realmente essa batalha. E isso trouxe bastante felicidade, para todos os judeus, porque ali houve a intervenção divina, que até aqueles homens que não pertenciam ao povo de Israel, que eram homens da Pérsia,
eles viram a atuação de Deus através disto, né? Quando ele atuou no governo do rei Assuero. E o que a gente pode ver nessa lição, que após o seu primo Mordecai, né, avisar a rainha da Pérsia, Esther, que já havia validado um decreto do rei Assuero para extermínio, né, de todo o povo de Israel, ele, Mordecai, pede ajuda, né, para a rainha, para que ela também tomasse alguma atitude, porque ela também estava correndo o risco de vida. Afinal, ela era uma judia e que ela deveria fazer uma ação junto ao rei. E durante todo o livro de Esther, não aparece o nome claro, né, de Deus. E conforme os estudiosos, este é o único livro, né, da Bíblia que acontece isso. Mas o que nós vemos, né, que em todas as aflições que passaram o povo de Deus no Império Persa, né, eles foram capazes de reconhecerem as ações divinas na grande libertação do povo de Israel naquele momento. E aqui, quando ocorre o decreto para extermínio dos judeus, não foi diferente. Houve atuação de Deus. Quando Esther sabe desse decreto pelo seu pai adotivo Mordecai, ela pede que todos orassem juntos, né, jejuassem por 3 dias, e que ela, a rainha e suas servas fariam o mesmo. Ou seja, ela estava pedindo uma intercessão de Deus. Não aparece o nome dele, mas estão pedindo uma intercessão de Deus para que ela, Esther, tivesse êxito, né, ao pedir clemência ao rei Assuero da Pérsia. E assim se passaram os 3 dias ali de orações fervorosas, né, e eles em comunhão. A rainha Esther coloca as suas vestes reais e foi na presença do rei Assuero, quebrando o protocolo, onde ela foi assim com um lenço na cabeça e com a cabeça baixa, né, como reverência. E o rei Assuero, ao avistá-la, mesmo sem ele ter feito um convite, que era o normal, ele estende o seu cetro assim de ouro e diz para a rainha Esther: pede o que quiseres, até a metade do reino, e eu te darei. Está lá em Esther, capítulo 5, versículo 3. E Esther, né, movida pela sabedoria que vem de Deus, solicita um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro chamado Amã, que foi o autor do decreto de extermínio dos judeus. E durante o jantar, o rei indaga a rainha Esther: mas sobre qual seria o seu pedido, rainha? E ela requer um novo banquete para o dia seguinte. E no dia seguinte, ocorre este banquete esperado, requerido, né, pela rainha Esther. E ela, com coragem, né, com fé, após ter orado, ter comunhão com Deus, e cumprindo, né, os propósitos de Deus, expõe todo o plano diabólico do primeiro-ministro Amã. O rei fica tremendamente furioso, né, ao conhecer os planos de Amã de planejar tirar a vida da sua amada rainha Esther e de todo o povo de Israel a qual ela pertencia, e decidem enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para matar, né, o pai adotivo da rainha Esther, no caso, matar Mordecai.
Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo de Israel continuava desprotegido, pois o decreto que determinava a sua destruição não poderia ser revogado, porque isto é uma lei persa que nem o rei poderia revogar. E com isto a rainha Esther intercede pelo povo judeu e convence, né, o rei Assuero a publicar um novo decreto. E nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a se defenderem, a guerrearem pela liberdade. E Mordecai envia um novo decreto para todas as províncias do reino. Mas a guerra continuava. E os judeus acabaram vencendo, evitando a destruição do seu povo, e isto chama-se de o milagre do Purim, que até hoje é comemorado isto pela libertação do povo de Israel. E aqui nós vemos, né, que nessa guerra houve uma intervenção de Deus. O milagre do Purim assume forma assim incomum, onde está escondido e disfarçado em eventos aparentemente que nós a chamamos de efeitos naturais, né? E aqui o poder de Deus que operou por meio desses eventos, e o Império Persa e as suas províncias notaram as ações divinas ali naquele momento em favor dos judeus. Vejam como é. Pessoas que não eram do povo de Israel, pessoas que não conheciam Deus, veem a intervenção de Deus ali. E o resultado de um novo decreto do rei Assuero, que era proibido de fazer, somente pela provisão divina aconteceu. E os persas notaram tudo isto, a atuação de Deus, o milagre da justiça, né? O livramento providenciado pelo Criador do Universo. O que a gente tem assim conhecimento pela nossa experiência, né, religiosa, nem sempre Deus atua e nos livra das aflições e das nossas provações. Mas Ele pode suprir meios, condições para nos dar confiança para nós superarmos as dificuldades. E aqui a força sobrenatural de Deus, o impacto da intervenção clara de Deus, ela é fantástica, né? Muito profundo, que com os resultados positivos dos eventos que aconteceram na província persa de Suzã, muitos daqueles que não pertenciam, né, ao povo de Israel, foram tocados em seus corações e se tornaram judeus pela fé, reconhecendo que eles serviam a um Deus poderoso que atua em reis e governantes, mostrando seu poder e a sua justiça. E a Bíblia até menciona, vejam que a Bíblia fala aqui nesse momento: para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província, em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra, não eram judeus, se tornaram judeus. Está lá em Esther capítulo 8, versículos 16 e 17. A celebração anual pelos judeus, chamada de Purim, para comemorar esta história, essa vitória, até hoje se tornou uma lembrança de libertação de Deus, né? Um tempo de consagração, de felicidade, de alegria.
E isto é um aprendizado para todos nós para nós conhecermos, né, a mão de Deus em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós temos os maiores problemas, né? Fazendo-nos lembrar que Deus atua naqueles que o amam, naqueles que têm fé, que têm esperança e confiam no Senhor. Porque Deus tem os propósitos, né, para o seu povo fiel. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor através do poder do Espírito Santo. Para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e começa a entender os propósitos de Deus, né? Como ocorreu aqui nessa guerra, né? Que um rei, que ele não era cristão, ele resolve dar um novo decreto, né? que os judeus cristãos poderiam se defender dos ataques, vencer, né, pelo poder de Deus, e aqueles que não eram judeus reconheceram isto, mas isso é só a atuação do Espírito Santo, né? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.